Namastê. Namastê. Bom, esse é o mini curso do atendimento de cura energética do medo. É um atendimento que as pessoas estão Tem muito medo. com medo de fazer. Não, que as pessoas estão assim, querendo muito, precisando muito, porque hoje a gente tem um nível de agravamento real em relação a essa emoção também, porque a gente viu, né, que dentro desse processo da cura energética das emoções, a tendência é que uma emoção distorcida vá gerando distorções em relação às outras emoções. A gente acaba, é como uma célula que está trabalhando contrário a todo o sistema de produção de tecidos e órgãos, vão contaminando as demais e todo o sistema passa a ser interferido por essa célula, né, de forma a não funcionar perfeitamente. Então, quando a gente fala de cura energética das emoções, se a gente tem uma única emoção que está em desequilíbrio, ela vai ter um fator desequilibrante também para todas as outras emoções. Por isso que a gente precisa sempre trabalhar todas as emoções que estão relacionadas à cura energética das emoções. E o que a gente chama de medo, justamente essa sensação de angústia, né? Quando a gente está diante de uma situação ameaçadora, uma situação de perigo, então é óbvio que ele também tem o seu propósito. Porém, como a Anu falou, a gente está num desequilíbrio atualmente, porque o medo também é uma grande ferramenta de manipulação e controle, mesmo em nossas relações pessoais, próximas, não vou nem falar disso, da questão social, mesmo relações, né, de filho, pai, mãe, irmãos, enfim. Então é um mecanismo que a gente muitas vezes também se utiliza, colocar o medo no outro. Então a gente cria esse ciclo vicioso do medo. De gerar medo para controlar, né? Exatamente, e que ele tem por princípio, quando você tem medo de algo, é porque você não quer que algo se perca, você não quer perder algo, né? Você não quer perder a sua vida, obviamente, você não quer perder o seu emprego, então ele também vem muito associado ao apego. Então quando a gente trabalha nesse âmbito geral, a gente também a gente entra no entendimento de que tudo é transitório e de que nada é nosso, nem a nossa vida ela é nossa eternamente. Esse é uma chave fundamental para a gente começar a quebrar esse mecanismo de ter medo de perder tudo e todos. Então, quando a gente fala que uma emoção ela acaba contaminando a outra e na verdade vai gerando reações, né, químicas, é porque existem uma série de emoções que a gente utiliza nos relacionamentos, como por exemplo a inveja, o ressentimento. Elas são emoções que são prejudiciais. E quando a gente sente isso, o nosso corpo já se prepara para um combate. Então, quando eu nutro determinadas emoções, né, como inveja, ressentimento, eu acabo inevitavelmente caindo no medo, porque para o meu corpo isso significa o quê? Vai existir um combate, vamos lutar, né? Vamos nos defender. Então, todas as emoções que nos colocam nesse lugar de combate acabam gerando no final o medo. Então, é por isso que hoje a sociedade está extremamente contaminada pela distorção dos resultados desses valores que a gente vai dando dentro desse processo de educação que a gente recebe para competição, né? Então, quando eu entendo que eu preciso me defender, eu acabo me agravando. Então, se eu sou uma pessoa amorosa, se eu sou uma pessoa que estou disposta a doar, que estou disposta a servir, que estou disposta a fazer o bem, né, a dividir o que é meu, eu não gero o medo. O medo ele só vai, o medo que é um medo que a gente pode considerar patológico, né? Eu vou ter um medo com a função da emoção, que é de preservação, né, de sobrevivência. Então ele vai chegar quando realmente tiver uma situação de perigo. O medo ele é saudável, que a gente fala, né? A gente está invertendo muito
o lugar onde a gente coloca o medo de forma saudável, porque hoje em dia, muitas vezes, para situações que são reais, a gente precisaria ter um medo para realmente nos colocar na consciência, na ação correta, quando você está num lugar que existe um risco, você está dirigindo em alta velocidade, mexendo no celular. Nessa hora você não tem medo, mas você deveria estar extremamente, né, cuidadoso e tendo medo de mexer no celular com o carro andando. Aí você não tem medo, mas você passa a ter medo de coisas, às vezes, medo do julgamento do outro, que na verdade não vai gerar nada em você, não gera uma consequência, ninguém vai te matar por isso. E você nutre uma sensação, uma angústia gigante por coisas muito pequenas. Então, a gente precisa voltar a resgatar o que o medo ele precisa existir em momentos, né, que a gente realmente precisa dele, se a gente se vê numa situação de risco, num lugar que a gente percebe que tá esquisito, a gente precisa estar atento, a gente precisa realmente usar as nossas funções cognitivas de sentidos, observar, sentir cheiro, ver, ouvir, se preparar para correr, né, de forma saudável, porque isso tudo gera um impacto fisiológico, hormonal e uma descarga de sensações e de reações do seu corpo, que se você fica disparando o tempo inteiro, é como se o tempo inteiro você estivesse numa guerra, como se o tempo inteiro você tivesse que se lutar e se proteger. Então, todas as suas funções de digestão, suas funções que se tornariam secundárias no momento realmente decisivo de sobrevivência, você está constantemente bloqueando o seu Você corpo. não pode gastar energia com nada, então o corpo para de funcionar. Você não pode digerir, você tem que ter energia para correr. Você não pode eliminar, você não pode ir no banheiro, você não vai sentir vontade de ir no banheiro nessa hora, você vai segurar tudo, né? Porque o mais importante é sobreviver. Então isso constantemente vai te gerar um comprometimento muito grande. O medo, quando ele recebe todas essas informações, né, que são valores que a gente vai dando para as coisas, ele gira sempre em torno de percepção. Quando a nossa percepção está contaminada por valores que a gente deu, que são valores que não estão adequados, o medo passa a ser sempre erro de percepção. Então, eu não tenho uma percepção de que essa pessoa, ela não está me fazendo mal porque ela está mais bonita do que eu, ou porque ela é mais magra do que eu, né? Então, eu consigo entender que ela é assim, eu sou assim, eu tenho os meus valores, eu estou super bem assim, ela assim, a gente junto pode criar situações para convivermos e sermos felizes. Então, na verdade, esse erro de percepção gera um medo. Então, a gente entende hoje que o erro da percepção é o medo patológico. Então, é muito importante a gente retomar a nossa percepção correta. A partir do quê? De uma reavaliação dos valores que a gente tem dado para as coisas, da importância que a gente dá para o peso que a gente coloca no processo de competição, de querer ser melhor, de não querer ser pior. Então, a cura energética do medo, ela tem que trabalhar, como todas as curas energéticas, com todos esses valores que a gente foi dando para todos esses objetos. E por isso que a gente tem esse mini curso, que acaba muitas vezes se estendendo. Sim. Porque a gente tem que ter uma compreensão do que foi, aonde, em qual local nós começamos a distorcer aquilo. E muitas vezes a gente já traz isso como crenças herdadas, valores herdados, muita coisa que a gente precisa limpar e requalificar, que é justamente o trabalho da cura energética. Que às vezes uma emoção ela tem muitas ramificações, então ele vai pegar muitas outras nuances. Então, por isso a gente se aprofunda bastante em cada uma delas para a gente poder desestruturar esse sistema que a gente criou para fortalecer demais, às vezes, um disparo de uma emoção e o uso, muitas vezes, em desequilíbrio. Como eu falei da questão do apego. Então, o principal que a cura energética vai trazer para vocês, além de requalificar todos esses valores, é também poder liberar do seu corpo, que esses registros ficam no seu corpo, de todas as impressões que você teve, de todas as vezes que você sentiu muito medo e muitas vezes
de forma distorcida. Então, é um trabalho completo para você poder realmente seguir de uma forma mais alinhada. E para isso a gente precisa entender o que significa dor. Quando a gente dá um valor para a dor de algo muito ruim, a gente sente isso de uma forma desqualificada, ou seja, a gente passa a sentir com várias outras emoções essa dor, que não é só a dor, a gente fala muito sobre dor. Então, se eu entendo que aquela dor tem um motivo também, eu não tenho por que sentir medo de sentir dor novamente. Então, uma série de coisas, e por isso que é uma cadeia que a gente precisa ir trabalhando, e por isso que as curas energéticas, elas são compostas por 126 curas. Porque, na verdade, uma coisa que a gente arruma ali reverbera em várias outras, né? E que vão gerando, assim, o arrumar de toda essa cadeia de situações que acabam desencadeando as causas dos nossos sofrimentos, dos nossos desequilíbrios, das nossas doenças. E que, inclusive, a gente deixa para vocês também, toda vez, pequenas dicas, né? Porque também a gente não adianta querer ter dicas sem antes ter limpado e ter arrumado essa bagunça. Então a gente também traz para vocês uma consciência de várias ações que a gente tem que passar, porque isso não é de uma hora para outra, de ações e práticas que a gente vai sustentar justamente para a gente aos poucos poder chegar numa totalidade e uma integração de todo esse conhecimento.